Olá, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vós, amém? Estou eu mais uma vez aqui no vídeo YouTube e antes de entrar novamente na questão sobre o grupo Voz da Verdade, hoje no vídeo 4, eu quero deixar bem claro, que é preciso vocês entenderem que nós, apologéticos, todos aqueles que criticam esse grupo, não está de forma alguma perseguindo esse tal conjunto ou a sua igreja. Longe disso. Tão somente queremos alertar aqueles que buscam com sinceridade a verdade do Evangelho e discernir melhor entre heresia e ortodoxia. Mas há quem afirme que se trata de uma questão meramente secundária, isso de ambas as partes. Outros entendem que o problema não é grave, dizendo que o Espírito Santo não está preocupado com sistemas teológicos como o trinitarismo, nem com o unicismo. Respeitamos tais opiniões. Todavia, afirmar tal coisa é mesmo que dizer que o Espírito Santo não está preocupado com a verdade, sendo que ambas as correntes, tanto o trinitarismo e o unicismo, se excluem mutuamente. Por isso, apresentamos a raiz do problema, para que cada cristão possa discernir e compreender a questão. Antes, porém, convém analisar as raízes teológicas unicistas. Por isso, eu estou aqui novamente nesse vídeo. Voz da Verdade é uma seita. Esse vídeo que já é o número 4. Eu vou ler aqui porque tem umas palavras que é meio difícil. Que a Bíblia fala de uma pessoa central, que é a Bíblia, é um livro cristocêntrico, não há dúvidas. Que há só um Deus e que o primeiro mandamento proíbe a existência de outros deuses, nenhum cristão genuíno nega. Não terá outros deuses diante de mim. Deuteronômio 5:7. Isso é claro. No entanto, Deus é uma palavra polissêmica que se emprega para o Pai, Efésios 1, capítulo 1, versículo 3, para o Filho, 1 João, capítulo 5, versículo 20, e para o Espírito Santo. Isso você vê em Atos, capítulo 5, versículo 3 e 4. Tanto é que Deus, em Gênesis, capítulo 1, versículo 1, se aplica à Trindade, pluralidade em unidade. Diz lá, no princípio criou Deus, no princípio criou Deus, Elohim, o céu e a terra. A palavra Elohim aparece cerca de 2.500 vezes nas escrituras hebraicas. Isso é repetido em Gênesis capítulo 1, no versículo 26, quando o verbo façamos, olha só, façamos, e o pronome nossa aparecem no plural, indicando uma pluralidade na unidade, pluralidade de pessoas e unidade na natureza. Que outra maneira haveria de se explicar-se o emprego dessa palavra, se não para indicar a pluralidade de pessoas nesse único Deus? Acresce de importância quando se sabe que existe uma palavra Eloá, para se referir-se a Deus no modo singular. O uso de Elohim com referência à Trindade se torna mais acentuado pelo fato de que
se a palavra se usa algumas vezes em concordância com verbos e pronomes, no plural, enfatizando-se a forma plural da palavra. Alguns exemplos na própria Bíblia. Veja só. E disse Deus: façamos o homem a nossa imagem, conforme nossa semelhança. Gênesis capítulo 1, versículo 26. O uso do verbo façamos e do pronome nossa é revelador no sentido de que Elohim serve para indicar a pluralidade de pessoas. Sabemos que o nome Elohim por si só não prova a unidade composta. No entanto, o contexto apoia a unidade composta de Deus. Gênesis capítulo 1, versículo 26, Gênesis capítulo 3, versículo 22, Gênesis também, capítulo 11, versículo 7. O uso do pronome plural nos indica pluralidade de pessoas. Enquanto o substantivo Deus está no singular, os verbos desçamos e confundamos ali sua língua para que não entenda a língua um do outro. Gênesis capítulo 11, versículo 7. Veja só. Flexiona-se a primeira pessoa do plural, indicando a pluralidade de pessoas na unidade. De modo algum, podemos dizer que há uma só pessoa na divindade. Os fatos, quando claramente analisados, não comportam tal ideia. Então, amados irmãos, deixando bem claro isso, como disse de início, não estamos de modo algum perseguindo esse ministério, essa igreja, mas estamos alertando, porque o próprio Espírito Santo se preocupa com a verdade. Porque se você negar tudo isso que eu coloquei em questão, é a mesma coisa que você dizer que o Espírito Santo não se preocupa com a verdade. E isso é um grande perigo que as igrejas hoje correm, com diversas doutrinas estranhas que estão entrando dentro da igreja evangélica. Por isso estou aqui mais uma vez, alertando contra essa doutrina unicista, que esse grupo dentro das igrejas evangélicas, é por isso que estou aqui nesse vídeo, porque eles estão indo nas igrejas evangélicas em eventos e shows que os evangélicos estão promovendo e trazendo essa doutrina unicista, dizendo que quem crê na Trindade acredita em 3 deuses. Isso, como disse em outros vídeos, nós não podemos aceitar e devemos ir sim contra essa doutrina. Se eles querem pregar isso na igreja deles, no ministério deles, preguem lá. Mas nós, crentes na doutrina da Trindade, não podemos aceitar isso. Amém? Fica novamente esse alerta para você, com todo respeito, né? Talvez muitas vezes as coisas nos confrontam, muitas vezes algumas coisas que é colocado em questão deixa a gente triste, porque apesar de tudo você gostava desse grupo, mas essa é a verdade. Esta é a verdade. Amém? Que você possa receber isso no teu espírito. Amém? Graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém e amém.